Bom dia. Dando continuidade a esse estudo sobre os conflitos em meio às perdas, nós vamos fazer hoje o segundo vídeo que vai falar um pouquinho sobre as causas do luto, alguns conselhos que eu considero úteis para a gente aprender a lidar com o luto e ajudar as pessoas que estão passando por ele, tá bom? Repetindo um pouquinho do que foi dito no vídeo anterior, o luto ele provoca nas pessoas uma sensação de vazio e uma necessidade da pessoa se readaptar a um novo estilo de vida, sem a pessoa com quem ela viveu por tanto tempo, né? Então, isso não é um período fácil, ele é muito pessoal, cada pessoa reage de um jeito, vai lidar com essa situação de um jeito, e o tempo para isso pode durar. O normal é que seja de 1 a 2 anos, mas tem gente que vai levar 3, 4 anos para poder realmente se curar da questão do luto, né? O que não se deseja de verdade é que o luto ele se torne patológico, ou seja, que ele impeça a pessoa de viver, que ele se torne extremamente longo e, e a pessoa não consiga voltar à sua sensação de normalidade, né? O que se espera de verdade do luto é isso, é que você consiga voltar à sua sanidade, à sua fé e ao sentimento de segurança, tá? Quando uma pessoa falece, a gente normalmente se preocupa muito com o momento em que ela recebe a notícia, né? Porém, esse período ele se torna muito mais difícil com o passar dos dias, que é quando parece que a ficha cai e você começa a sentir realmente a dor do golpe. Só que nesse tempo, para você, está iniciando um processo muito doloroso. Para os outros, cada um está retomando a sua vida e você tem aquela sensação realmente de abandono, de sentimento de você se sentir sozinho, tá? Se você cuida de alguém que está passando por isso, ou está ouvindo esse vídeo para se preparar para esse tipo de momento, você precisa ter esse entendimento de não abandonar ou de estar perto da pessoa por o maior tempo possível, tá? Não só no início, né? Algumas coisas que eu queria compartilhar com você que eu aprendi naquele livro sobre aconselhamento cristão. A maioria, né, das evidências indicam que quando você consegue prever e se preparar para a perda, você consegue, não é que você não vá sofrer, mas você consegue suavizar esse processo do luto. No meu caso, por exemplo, com meu pai, que meu pai ele internou no início de janeiro de 23 e faleceu em abril de 23, ficou 3 meses internado e eu visitando ele regularmente. Não foi fácil, foi extremamente desgastante esses 3 meses de visita, mas no processo do luto ele realmente funcionou, porque eu tive a oportunidade de falar várias vezes para meu pai, porque o amava, de dar força para ele, de estar perto dele. Então, esse processo foi muito mais fácil do que foi o processo da minha mãe, que ela morreu por consequência de um erro médico e foi uma coisa repentina e precoce, né? Quando a morte ela é precoce ou inesperada, ela é muito mais difícil de lidar, né? Então, visitar e ajudar o paciente normalmente diminui aquele sentimento que a gente fica, que na maioria das vezes não faz sentido, mas que a gente sente por de autocondenação e de remorso, né? Por algo que você poderia ter feito, ou algo né, que você não fez, ou que você fez e não deveria ter feito. Aqueles sentimentos que você sabe que não fazem sentido, mas que, infelizmente, acometem as pessoas, né? Bom, existe diferença nos tipos de perda? Lógico que tem, né? Quando você perde um pai ou uma mãe, por mais doloroso que seja, que foi o meu caso, né? Ele é algo que é mais ou menos previsível, né? Meu pai já era uma pessoa idosa, tinha uma série de doenças, o estado de saúde dele não era bom, né? Os médicos já tinham alertado sobre o perigo dele falecer a qualquer momento e mesmo assim foi doloroso.
O da minha mãe, quando morreu com 49 anos, que morreu com 49 anos de idade e de forma prematura, foi muito difícil, né? Muito difícil de você abrir mão do tempo que você ainda tinha. Então, quando você perde um pai e uma mãe, normalmente é mais fácil de você lidar com isso. A perda de um cônjuge ou a perda de um filho é muito mais complicado, é muito mais difícil, né? E aliado a isso, né? Quando você perde normalmente um filho e o teu casamento ele não está bem estruturado, a chance de você passar por uma crise conjugal ou até mesmo de um divórcio é muito alta. As estatísticas dão conta de em torno de 70% dos casamentos desestruturados, que quando passam por esse tipo de luta, eles terminam em divórcio. Então, assim, por outro lado, se você tem um casamento bem estruturado e você passa por esse tipo de dor, a tendência é que o teu casamento ele se fortaleça ainda mais. É uma tendência, né? Um outro aspecto é a questão do nível de dependência que você pode ter do falecido. Se você era uma pessoa extremamente dependente do falecido, há uma grande chance assim, de você ter mais dificuldade de sair desse processo de luto. Principalmente se a tua relação com o falecido era de amor e ódio, né? Isso é muito comum entre filhos e pais, né, de você ter rancores ou ter mágoas de alguma coisa que aconteceu no passado. Então isso é muito complicado de você lidar. Isso normalmente agrava a questão do luto, né? Outro aspecto que leva em consideração o histórico de vida e personalidade da pessoa, né? O modo como a pessoa normalmente lida com perdas, ela pode ser um indicativo de como ela vai lidar também com a perda de um ente querido. Se ela é uma pessoa que lidou mal, por exemplo, com o divórcio, lidou mal com perda de alguns tipos de bens, provavelmente também no caso de um falecimento de um ente, essa pessoa vai ter muita dificuldade, né? Se ela é uma pessoa insegura, dependente, ansiosa, com dificuldade de controlar ou de expressar seus sentimentos, essas pessoas normalmente estão predispostas à depressão e, e tendem a viver um período muito grande de estresse no momento do luto, né? Essas pessoas tendem a prolongar o luto. Mas também existe, eu falo isso para que você também tenha cuidado com isso, né? E você acabe não virando um escravo dessa pessoa que está enlutada, né? Existem pessoas que prolongam demais também o período do luto, porque gostam, acabam se apaixonando pela atenção que recebem. Então ela não quer perder também essa atenção e acabam prolongando isso demais. Você precisa também ficar atento para isso, para você não acabar sendo usado também por esse tipo de pessoa, né? O luto, ele pode ainda se tornar mais prolongado quando? Eu vou ler para você uma série de situações que podem acontecer, né? Quando, uma delas eu já falei, quando a morte ela é considerada excepcionalmente precoce, né, você fica sempre com aquele sentimento de tristeza do que poderia ter vivido, né? Quando as circunstâncias da morte são consideradas incompreensíveis e sem sentidos ou trágicas, normalmente em casos de acidentes ou de pessoas muito jovens, né? Quando o sobrevivente se sente culpado por ter tido ou por achar que tem tido alguma participação no evento que causou a morte. Isso acontece. Tá? É, quando a dependência em relação ao morto era tão grande que o sobrevivente perde a sua base de sustentação para autoconfiança, identidade ou sentido na vida. Quando o relacionamento com o morto era tão íntimo que não permitia a existência de outros relacionamentos próximos. A pessoa era tão ligada àquela pessoa que ela não se envolvia com outras pessoas, não tinha outros relacionamentos. Quando ela perde isso, ela perde praticamente tudo, né? Quando o trabalho, a família ou outras circunstâncias no seu ambiente não permitem que a pessoa enlutada expresse a sua tristeza, tá? Existem pessoas, quando você perde o teu ente querido, que elas te condenam porque você está chorando, ou porque você está triste. E elas sempre têm uma palavra já pronta, né? Para poder te expressar o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer.
esse tipo de coisa não ajuda, tá? Não ajuda muito, tá? No momento certo a gente vai tratar sobre esse ponto aqui, tá? Quando, por exemplo, a pessoa prometeu ao falecido que não poria luto, que não ficaria triste, ou não se casaria novamente, ou não mudaria de residência. Quando ela faz esse tipo de promessa, ela fica escrava, né, dessa promessa que fez. E normalmente ela não vai conseguir cumprir. E isso normalmente vai causar nela uma certa tristeza, vai causar nela remorso, porque ela prometeu algo para alguém que ela amava, mas que isso é impossível dela cumprir, né? Quando existe um apego exagerado às coisas que pertenciam ao falecido, permitindo que o sobrevivente finja que o morto ainda está vivo. Tem pessoas que guardam ainda, que mantêm o quarto da pessoa, né? Isso não é bom, isso acaba prolongando ainda mais o luto e não contribui realmente para essa cura, né? Um outro aspecto, quando a pessoa retorna às atividades normais muito cedo e sem dar tempo para o reconhecimento e assimilação da perda. É importante, tá? O luto é um processo que a pessoa precisa viver. Não tem como, se você ficar postergando, negando, fingindo que não existe, você só está adiando o processo de cura. Você precisa realmente passar por isso, de uma forma sadia, mas precisa passar por essa situação. E por fim, né, a pessoa enlutada acredita, mesmo contrariando o ensino bíblico, né, e o exemplo de Jesus, né, que o crente deve se regozijar sempre e nunca demonstrar tristeza ou luto. Segundo essa visão, o luto é um sinal de fraqueza espiritual. Tem pessoas que acham que você chorar, que você sentir a dor da perda de alguém, de um ente querido, é uma fraqueza espiritual, é algo, é falta de fé. E não é, gente. Não é. Tá? É muito fácil você, às vezes, falar esse tipo de coisa quando você nunca viveu. Eu conheço muitas pessoas que são muito radicais, por exemplo, em relação ao divórcio, mas quando ela passa, ou quando alguém próximo dela passa, ela sabe e sente a dor na sua própria pele, ela sabe que a situação é muito diferente do que ela imaginava. Então, da mesma forma, também é com o luto. Quando você passa, você sabe realmente o quanto é difícil lidar com essas questões. Então, não vá por esse caminho, tá? A Bíblia ensina e o nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou, né, que não há nada de errado em você sentir a dor da perda, de você sentir tristeza pela morte de alguém, tá? Então, não tenha vergonha de você exprimir seu sentimento de tristeza por isso, tá bom? A gente vai dar continuidade em outros vídeos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas manifestações que ocorrem no campo físico da pessoa, no campo emocional e cognitivo e também no campo espiritual, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter contribuído para você. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.